Bom, pessoal, então retomando o estudo dos direitos políticos, nós já vimos as mais diversas modalidades de democracia. Destacamos que o Brasil adota o modelo de democracia representativa. Significa dizer que o povo, titular do poder soberano, titular do chamado poder constituinte originário, ele se manifesta através de representantes eleitos para essa finalidade. Por isso a expressão democracia representativa. Sempre importante nós retornarmos à Constituição para buscarmos um fundamento, no caso, do modelo de democracia adotado. Vamos ao parágrafo único do artigo 1º. Veja o que diz lá no parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. O povo é o titular do poder soberano, o titular do chamado poder constituinte originário. Mas no modelo adotado, o povo se manifesta, pelo menos em regra, via representantes eleitos. Seguindo, que o exerce, ou seja, o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos, e agora, ou diretamente nos termos da Constituição. Vamos também ao artigo 45 da Constituição. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, novamente, representantes do povo. Aqui fica muito claro o modelo de democracia representativa. Nós podemos, então, afirmar que o Brasil adota, como comumente se chama, uma democracia semidireta. Democracia semidireta, pois ela possui procedimentos em que o povo pode participar de forma mais efetiva, de forma mais direta, da formação da vontade do Estado. E onde é que nós temos isso? Lá no artigo 14 da Constituição. Olha o artigo 14, como diz. A soberania popular, olha lá, o povo é o titular do poder soberano. Então, a soberania popular poderá ser exercida pelo sufrágio universal. Aqui nós vamos voltar um pouquinho para lembrarmos algumas características dessa ideia de sufrágio, tá? Nós já vamos voltar daqui a pouco. Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto. Então, veja, sufrágio é mais do que voto. Então, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós vimos que o sufrágio é mais do que meramente o direito de votar. Engloba direito de ser votado, direito de participar, por exemplo, da formação de partido político, de integrar partido político. Então, o direito ao sufrágio, como a gente já analisou, ele é mais amplo do que propriamente o simples direito de votar. Por isso, o artigo 14 faz referência, olha só, soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Características deste chamado direito de sufrágio. Então, princípio democrático e direito de sufrágio. Universalidade. Bom, o que significa essa universalidade? Sufrágio propriamente diz respeito, universal, diz respeito a todos aqueles que estão habilitados, aptos a exercerem direitos políticos. Então, por exemplo, os menores de 16 anos não estão ali contemplados. Então, os maiores de 16 anos. Maiores de 16 anos, sem qualquer distinção relativa à capacidade econômica, formação intelectual. Então, essa é a ideia de sufrágio universal. Universal no sentido de não haver distinção em razão de cor, de credo, de formação intelectual, como dito, de capacidade econômica, mas não significa necessariamente todas as pessoas. Todos os cidadãos. Cidadãos, como já visto, não se confunde com todas as pessoas.
Então, todos aqueles que estão contemplados pela Constituição para participar da vida política do Estado. E também não confundir aqui com o direito de votar, de ser votado, direito de voto obrigatório, direito de voto facultativo. Porque, por exemplo, o maior de 16 anos tem direito de votar. O maior de 70 anos tem direito de votar. Embora o voto não seja obrigatório, o voto seja facultativo. Veja, por exemplo, que os analfabetos têm direito de voto, embora sejam inelegíveis. São alistáveis, pois podem votar, embora sejam, repito, inelegíveis. O cidadão, portanto, é aquele que está apto a exercer direitos políticos. Não significa necessariamente que esteja contemplado para todo e qualquer cidadão todos os direitos políticos. Vimos, por exemplo, e repito, que o analfabeto ele é alistável, porém não é elegível. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Eu já havia também feito um destaque importante para vocês em relação ao nacional. Então, o cidadão, normalmente, podemos dizer que em regra, ele é o nacional daquele respectivo Estado. Então, o cidadão ele deve ser brasileiro. Brasileiro nato ou naturalizado, para que ele possa exercer esses direitos políticos. Os estrangeiros, portanto, regra, não estariam ali contemplados. Mas muito cuidado e muita atenção. Eu já fiz esse destaque com o chamado quase nacional. O quase nacional, ele não se naturaliza brasileiro, ele não é brasileiro. Embora ele possa exercer direitos inerentes ao brasileiro, preenchidas algumas características, nós vamos ver. Ele pode, portanto, exercer direitos políticos sem ser nacional, sem ser brasileiro. Não há aqui uma naturalização. E onde é que está isso? Parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição. Veja lá. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, aqui ele permanece com a nacionalidade portuguesa. Ele não se naturaliza, mas ele pode exercer direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos que a Constituição não permite, salvo os casos expressos na Constituição. Por exemplo, cargos que são apenas exercidos por brasileiros ou por brasileiros natos. Os portugueses equiparados não poderão exercer esses cargos. O ministro do STJ, apenas brasileiros, nato ou naturalizado, tá? Mas o português equiparado não. Ministro do STF, apenas brasileiro nato, sequer o naturalizado. Veja novamente o destaque a respeito, considerando os artigos 5º, inciso 71, 12, parágrafo 1º, 14, parágrafo 1º, inciso 2, combinado com o parágrafo 2º e 3º, inciso 1, artigo 15, 22, inciso 23, 68, parágrafo 1º, inciso 2, todos da Constituição, que nós já vimos. Há diferenciação entre cidadania e nacionalidade. Não podemos esquecer isso, hein? Eis que aquela cidadania é conceituada como a qualificação política da nacionalidade. Assim, a cidadania seria uma qualificação política da nacionalidade. Nós chegamos a uma conclusão de que aquele que não é nacional não pode ter essa qualificação política da cidadania. Mas agora é o cuidado para você não errar. O quase nacional é a exceção. Então, retomando, há diferenciação entre cidadania e nacionalidade. Eis que aquela, a cidadania, é conceituada como qualificação política da nacionalidade. De forma que os cidadãos são nacionais. Podemos afirmar que determinados nacionais não são cidadãos ou não estão no exercício pleno de sua cidadania, de seus direitos políticos, até para ficar de forma mais precisa. Mas, normalmente,
em regra, tá? Em regra, o estrangeiro não é cidadão, não exerce direitos políticos. De forma que os cidadãos são nacionais, de origem ou eleição. No pleno exercício do direito de votar, ou o ius sufrágio, e direito de ser votado, ou ius honoro. Bem assim, do direito ao cargo, ou ius ad ofício, e direito no cargo, ou ius in ofício. Sob um ângulo, há a possibilidade de nacionalidade sem cidadania. Olha o que eu disse para vocês. Como, por exemplo, na hipótese dos brasileiros natos ou naturalizados menores de 16 anos de idade. Ou nas situações que nós também vamos ver de perda e suspensão de direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos. Sob outro ângulo, há a possibilidade de cidadania sem nacionalidade, como, por exemplo, olha aí, aqui, cidadania sem nacionalidade, tá? Que é a exceção. Como, por exemplo, na hipótese dos portugueses com residência permanente no país, aos quais são atribuídos os direitos fundamentais dos brasileiros, natos ou naturalizados. Tendo em vista que o exercitamento dos direitos políticos por eles é objeto do artigo 17 do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil. O STF fixou jurisprudência no sentido de que os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal não gozam automaticamente de igualdade de direitos e deveres, uma vez que a hipótese de quasi-nacionalidade, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende ainda do requerimento do súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos do Estatuto da ou de Igualdade. Assim, essa universalidade não significa que todas as pessoas, a população brasileira, tenha direito ao sufrágio. Não significa que todos os nacionais tenham direito ao sufrágio, mas indica aqueles que, conforme a Constituição, as regras constitucionais estabelecidas, estão aptos a exercerem direitos políticos. Podemos dizer que o sufrágio, portanto, contempla os maiores de 16 anos, incluindo até mesmo os analfabetos, não havendo distinção, como já destacado, em razões de raça, religião, capacidade econômica, formação intelectual. Essa, portanto, a ideia de universalidade que se tem. Já foi, inclusive, objeto de prova, no Ministério Público de São Paulo, se seria possível emenda constitucional retirar o direito de voto dos maiores de 16 anos e menores de 18. Retirar o direito de voto. Não é tornar o voto obrigatório, pois o voto para eles é facultativo, mas retirar o direito de voto. E a resposta é negativa. Não, não pode. Não pode por quê? Porque essa universalidade, estabelecida por norma constitucional originária, ela é cláusula pétrea. Veja o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que trata das cláusulas pétreas. Olha o que diz lá. 60, parágrafo 4º, mais especificamente inciso 2, mas diz lá. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, o voto secreto, universal e periódico. Então, a universalidade, contemplada por norma constitucional originária, onde o maior de 16 anos integra essa universalidade, ela não pode ser eliminada. É possível, sim, via emenda, tornar o voto obrigatório, tornar o voto facultativo, mas não eliminar aqueles que já estão contemplados
pelo que nós definimos como universalidade constitucionalmente estabelecida. Professor, mas pode ser ampliada? Pode. Então, poderia ampliar, por exemplo, a 15 anos, mas você não pode retirar esse direito dos maiores de 16 anos, pois, como destacado, eles já integram essa universalidade estabelecida pela Constituição em norma constitucional originária. Universalidade e imediaticidade. O voto, ele é direto. Mas aqui vocês também têm que tomar um cuidado. A Constituição, ela traz possibilidade de voto indireto, por norma constitucional originária. Então, como destacado, a eleição ela será direta, o voto direto, inclusive, é cláusula pétrea, mas a Constituição e também o Código Eleitoral, ele traz hipótese absolutamente excepcional em que se permite eleições indiretas. Na hipótese constitucional, tome muito cuidado, tá? Ela se refere ao presidente da República. No artigo 81 da Constituição, caput e parágrafo 1º, olha lá, artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, dupla vacância, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Não está dizendo aqui se direta ou indireta. Logo, ela é direta, porque é a regra. Então, veja só, vagando os cargos, dupla vacância, de presidente e vice, nos primeiros 2 anos do mandato, far-se a nova eleição, pode escrever na sua Constituição, direta, até 90 dias após a última vaga. Então, voltando lá ao artigo 81. Então, caput, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, dupla vacância, far-se a eleição direta, pode escrever aí, 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º agora, que é a exceção. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, ou seja, dupla vacância nos últimos 2 anos, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias. Perceba, 90 dias, porque a eleição direta demanda um tempo maior, é mais exigente. Agora, 30 dias. Eleição indireta, menos exigente. Então, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Pelo Congresso Nacional, eleição indireta, estabelecida na Constituição. E no Código Eleitoral? No Código Eleitoral, nós também temos essa possibilidade. E aqui, muito cuidado. Não pode a legislação ampliar a hipótese de eleição indireta. Mas o que fez o Código Eleitoral? Ele traz uma hipótese excepcional, uma situação que seria inviável na prática se fazer eleição direta novamente. Então ele traz uma hipótese de eleição indireta, 224, parágrafo 4º, inciso 1. Olha o que diz lá. A eleição será indireta, 224, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Eleitoral. Então, a eleição será indireta se a vacância do cargo, que não contempla presidente é a norma constitucional, artigo 81, parágrafo 1º. Então, se a eleição indireta do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Tivemos isso recentemente aqui no Brasil. Em municípios, em estados, para presidente não pode. Presidente, você aplica a regra constitucional, indireta nos últimos 2 anos. Agora, para governador, prefeito, indireta apenas nos últimos 6 meses. Veja que é mais reduzido a hipótese de eleição indireta. Restrita a hipótese de vacância nos últimos 6 meses. Liberdade de voto, o voto deve ser livre. Professor, mas nós temos voto obrigatório. Muito cuidado. Voto obrigatório, você ir votar, mas não é obrigatório que você vote em um candidato. Você pode votar em branco, você pode anular o seu voto, é a liberdade de voto. Você não pode ser coagido a votar em A ou votar em B.
Então, muita atenção com isso para você não errar na prova, tá? Secreto. Igualdade. O voto da Maria não vale mais do que o voto do José. Periodicidade. Necessária renovação dos mandatos. Aí você tem duração dos mandatos, que garante essa periodicidade. 4 anos. Já foi, por exemplo, para presidente, originariamente, 5 anos. Agora, 4 anos, mas deve ser periódico. Não pode ser, por exemplo, de 30 em 30 anos. Aí você não é periódico, aí é uma vida. E unicidade do voto. One man, one vote. Um homem, uma pessoa, um cidadão, uma mulher, um voto. Então nós temos aqui princípio democrático e sufrágio, o direito ao sufrágio, caracterizados pela universalidade, imediaticidade, liberdade, secreto, igualdade, periodicidade e unicidade. Antes de entrarmos propriamente na análise do voto em si, vamos aqui fazer alguns destaques em relação ao plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular. Vamos lá ao artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto secreto, com valor igual, olha só, para todos nos termos da lei mediante plebiscito. Plebiscito, quando você escuta essa palavra, logo vem à mente o quê? Plebe. Então, plebiscito, voto da plebe. Tá? Hoje, plebiscito indica uma convocação prévia dos cidadãos para se manifestar em relação a um tema específico, aprovando ou não. O plebiscito, né, a gente sabe, é uma possibilidade de convocar os cidadãos para se manifestarem, mas isso não impede, eventualmente, tá, que o plebiscito sendo negativo, o legislador posteriormente legisle sobre aquela matéria sem manifestação popular, pois não há essa obrigatoriedade. Tá? Ele não vai vincular ad eterna a manifestação legislativa, seja ela positiva ou negativa. Mas muito cuidado, nós temos uma hipótese constitucional em que esse plebiscito, estabelecido constitucionalmente, era vinculante. Tá? Vamos ao ADCT. Olha o que diz lá no artigo 2º. Dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá através de plebiscito, nós fizemos isso, a forma, república ou monarquia constitucional, optamos pela república, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que devem vigorar no país. Então aqui a Constituição vincula. Aqui a Constituição diz que quem define é o povo, os cidadãos, via plebiscito. Mas em outros assuntos que não estabelecidos constitucionalmente, a convocação de um plebiscito, ela serve muito mais como uma opinião política, mas não vai vincular necessariamente, tá? Porque o legislador poderá posteriormente tratar daquela matéria, inclusive dispõe em sentido diverso. Aqui, a Constituição vincula, tá, o que decidido pelo povo. Então, o povo, ou cabia e coube ao povo, escolher entre república e monarquia, entre parlamentarismo e presidencialismo. Então, a Constituição deixou essa escolha para o povo, e não para os parlamentares. E assim foi feito. Nós já tivemos alguns plebiscitos no Brasil, como esse, para a escolha de forma e sistema de governo. Tivemos plebiscitos estaduais. No Acre, por exemplo, onde os cidadãos daquele estado decidiram quanto ao horário do estado do Acre. Também tivemos um plebiscito estadual no estado do Pará sobre a divisão ou não do estado em 3, optaram pela não divisão. Então já tivemos plebiscito nacional, nós já vimos, e plebiscitos estaduais. Tivemos, inclusive, mais recentemente, um plebiscito em Campinas, relativo à sua suposta divisão, em conformidade com o artigo 18 da Constituição, parágrafo 4º. Vamos lá, 18, parágrafo 4º, olha o que diz. A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia. Aqui você tem uma cola. Consulta prévia. Vá lá no 14, grife plebiscito. Até mesmo para você não esquecer, é importante, é uma cola que você tem aqui. Tá? Faça a remissão.
ao 18, parágrafo 4º, e grife, consulta prévia, olha lá, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, nós já tivemos no Brasil plebiscito nacional, artigo 2º do ADCT, tivemos plebiscito, agora mais recentemente municipal, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, e tivemos, inclusive, plebiscitos estaduais, como eu destaquei, no estado do Acre, no estado do Pará. Agora, referendo. E o que é o referendo? A diferença essencial do referendo para o plebiscito é que no referendo você tem uma manifestação posterior da população sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Nós tivemos em 2005 um referendo relativo ao Estatuto do Desarmamento. Veja lá, no dia 23 de outubro de 2005, o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições do país. A alteração do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, tornava proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º do Estatuto. Esse texto ia causar um grande impacto social, econômico, e o povo foi chamado a se manifestar. Assim sendo, veja lá, tendo em conta esse possível impacto na indústria do armamento, na sociedade brasileira, o povo foi chamado a se manifestar via referendo. O povo deveria concordar ou não com ele, com a proibição. Os brasileiros rejeitaram a alteração da lei. Plebiscito e referendo regulados pela Lei 9709 de 98. Agora, iniciativa popular. A iniciativa popular indica a possibilidade dos cidadãos participarem do processo legislativo através de apresentação de projeto de lei para a respectiva Casa Legislativa. Por que eu digo respectiva Casa Legislativa? Porque pode se dar em âmbito nacional, pode se dar em âmbito estadual, em âmbito municipal e em âmbito distrital. Em âmbito nacional, nós temos o artigo 61, parágrafo 2º. Veja lá. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Detalhe importante. Quando se tratar de iniciativa popular, o processo legislativo ele se inicia necessariamente via Câmara dos Deputados. E por quê? Porque a Câmara é composta dos representantes do povo. Então é a casa que deve ser submetido um projeto de lei de iniciativa popular. Mas voltando ao dispositivo. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, então não é qualquer pessoa, distribuído, pelo menos, por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então nós temos aqui as regras constitucionais para o exercício da iniciativa popular no âmbito nacional. E no âmbito estadual? No âmbito estadual, a Constituição Federal ela não traz muitos elementos, não. Ela confere o regramento à lei. 27, parágrafo 4º da Constituição. Olha lá. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Já em relação aos municípios, a Constituição é mais detalhada. 29, inciso 13. A iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, se dá através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado do respectivo município, por óbvio. Em relação ao DF, a Constituição remete ao artigo 27, que trata dos estados. DF 32, parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa do DF, aplica-se o disposto no artigo 27. Vimos, então, a iniciativa popular. Nós vamos fechar esse bloco e no próximo bloco nós vamos voltar analisando o princípio democrático e sistema eleitoral e vamos ainda avançar para o direito de voto. Nós já voltamos.